Olá a todos! Vamos dar início a mais uma aula de análise combinatória, onde continuaremos estudando conteúdos sobre princípio multiplicativo, fatorial e permutação. Nesse exemplo, a gente quer simplificar cada uma dessas expressões. Vamos começar. No item A, eu tenho 8 fatorial sobre 6 fatorial. O que a gente deve fazer é desenvolver o 8 fatorial até chegar no 6 fatorial para a gente poder utilizar a lei do cancelamento. Então, 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Parei aqui porque eu quero cancelar com o 6 fatorial que tem aqui de baixo. Como está tudo multiplicando, eu posso cancelar o de cima com o de baixo. E agora é só responder 8 vezes 7, 56. O item B, a gente vê que o fatorial maior é 10 fatorial e ele está no denominador da fração, mas isso não é um problema. A dica aqui é sempre desenvolver o maior até chegar no menor. Então, a gente vai desenvolver o 10 fatorial até chegar no 9 fatorial, para a gente poder cancelar. Então, 10 fatorial é 10 vezes 9 e paro. 9 fatorial a gente vai manter ele do mesmo jeito, porque eu quero fazer a lei do cancelamento. Então, embaixo vai continuar o 10. E em cima, como não ficou número nenhum, a gente coloca o 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Agora, nesse item C, a gente tem duas frações e a gente tem que responder primeiramente cada uma delas separadas. Eu vou responder essa fração aqui primeiro. O 4 fatorial é maior que 3 fatorial, então eu vou desenvolver o 4 até chegar no 3. 4 fatorial é 4 vezes 3. E 3 fatorial eu mantenho do mesmo jeito. Mas, vou pegar esse mais e vou só repetir. Aí eu olho agora qual que é o maior. 5 fatorial é maior que 4 fatorial. Então, eu vou desenvolver o 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial. Cheguei no 4, que é onde eu queria, eu paro. E o 4 fatorial só irei repetir. Continuando, nessa primeira fração, eu posso cortar 3 fatorial com 3 fatorial. Em cima vai sobrar o 1, embaixo o 4. Pego mais, vou repetir. Nessa segunda fração, vou cortar 4 fatorial com 4 fatorial. Em cima não sobrou nada, eu coloco 1, que é o elemento neutro. E embaixo sobrou o número 5. Agora, para somar essas duas frações, como os denominadores são diferentes, um é 4 e outro é 5, a gente vai usar aquela técnicazinha de multiplicar cruzado. Vou colocar uma barra grande. Primeiro, multiplico os dois de baixo, 4 vezes 5, 20. E agora que eu vou multiplicar cruzado. 1 vezes 5, 5, mais 4 vezes 1, 4. Para finalizar, 5 mais 4 são 9 e o número de baixo é 20. Aí a gente dá uma olhada nessa fração, se ela dá para simplificar. Ela não dá para simplificar, então esse é o meu resultado. Neste item D, a gente observa, qual que é o maior fatorial? É o 7. Eu tenho que desenvolver ele até o que estiver mais próximo. O que está mais próximo é o 5, o 2 está mais distante. Então, eu vou desenvolver o 7 até chegar no 5. Então, 7, 6, 5 e paro. Sobre esse 5 fatorial, eu quero cortar com esse aqui de cima, então eu vou só repetir. E agora, 2 fatorial, como não tem por hora com o que cortar, eu vou resolver. 2 fatorial é 2. Agora, a gente vai fazer os cancelamentos possíveis. 5 fatorial, posso cancelar com 5 fatorial. Agora, para não ter que fazer a divisão depois, eu dou uma olhada nesses números aqui de cima, se algum deles dá para dividir por 2. A gente vê que 6 dá para dividir por 2. E a gente vai fazer essa divisão. 6 dividido por 2 é 3.
Aí é só multiplicar os números que restaram. Sobrou o 7 e o 3. 7 vezes 3, 21. O item é muito parecido com o item anterior. Eu procuro primeiro qual é o fatorial maior, é o 20, e vou desenvolver ele até o mais próximo que estiver de baixo, no caso 18. Então, eu vou desenvolver o 20 até chegar no 18. Então, é 20 vezes 19 vezes 18. Paro, coloco o sinal do fatorial. 18 fatorial só vou repetir porque eu quero cortar. E 2 fatorial vou resolver. 2 fatorial é 2. Então, agora eu posso cancelar o 18 fatorial com 18 fatorial. E dou uma olhada aqui em cima se tem algum desses números que dá para dividir por 2. No caso, eu tenho 20, né? 20 dividido por 2 é 10. Aí é só fazer essa multiplicação. 10 vezes 19 são 190. Nesse último item, o que parece a princípio ser o mais complexo, mas a gente vai ver que é facinho de responder. A gente tem 2 fatoriais em cima e 2 fatoriais embaixo. Começo do mesmo jeito procurando o que é maior. Aqui no caso é o 8, né? Então, eu tenho que desenvolver o de cima até chegar no de baixo. Então, vou desenvolver o 8 até chegar no 7. Então, 8 fatorial é 8 vezes 7 fatorial. E repito 7 fatorial aqui embaixo, porque eu quero cortar. Agora que vem a parte mais complicada, porque aqui embaixo eu tenho, depois eu tenho 6 e tenho 7 fatorial, só que o maior é 7, ele está do lado de baixo. Mas a gente pode continuar com a mesma regra. Eu vou desenvolver o 7 até chegar no 6, não tem problema. Eu sempre pego um de cima com um de baixo, para eu poder cortar, ou um de baixo com um de cima, nesse caso. Então, eu vou desenvolver o 7 até chegar no 6. 7 fatorial é 7 vezes 6 fatorial. E o 6 fatorial só vou repetir porque eu quero cortar com o de baixo. Agora é só fazer os cortes. 6 fatorial, vou cancelar com 6 fatorial. 7 fatorial com 7 fatorial. Sobrou, nesse caso, o 8 em cima e o 7 embaixo. Então, o meu resultado é a fração 8 sobre 7. Esse próximo exemplo é um exemplo que caiu no Enem, alguns anos atrás, não sei qual ano. Sugiro a vocês que vocês deem uma lida, parem, tentem resolver e depois venham ver qual é a resposta, ver se vocês acertaram ou não. Aqui diz o seguinte: um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega os outros 2 filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama. E por isso, ele estabeleceu uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos. Inicialmente, em cada vez, um filme de ação, ele aluga um filme de ação e um de comédia. Quando esgotar as possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e um de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido. De quantas formas distintas a estratégia desse cliente pode ser posta em prática? E aqui a gente tem um monte de resposta em forma de fatorial, potência, né? A princípio parece bem complexo, mas vamos contar as possibilidades e depois a gente preocupa com a alternativa. A primeira semana, ele vai alugar 2 filmes. Um de ação, e eu tenho 8 filmes de ação disponíveis, e um de comédia. Eu tenho 5 disponíveis. Para o primeiro filme, ele tem 8 possibilidades, porque eu tenho 8 filmes de ação disponíveis. Para o segundo filme que ele vai alocar, eu tenho 5 possibilidades, porque eu tenho 5 de comédia, 5 disponíveis. Então, eu tenho 8 vezes 5. Nesse caso, é melhor deixar assim, a gente não vai resolver 8 vezes 5, 40, deixa assim, depois a gente vê qual que é a alternativa melhor. Vamos para a segunda semana, ele também vai selecionar mais 2 filmes.
Para o primeiro filme, ele vai alocar um filme de ação. Só que a gente não tem mais 8 filmes disponíveis, porque ele assistiu na semana passada. Agora eu tenho 7 filmes disponíveis. E o filme de comédia, eu também não tenho 5 mais, eu tenho 4, porque ele assistiu um na semana passada. Então, estou colocando a multiplicação aí, porque no final a gente vai multiplicar todas as possibilidades utilizando o princípio fundamental da contagem. Continuando, agora vamos para a terceira semana, ele vai alocar mais 2 filmes. Ele tinha 7 possibilidades em ação, agora são só 6. 4 possibilidades em filme de comédia, agora são só 3. Vamos para a quarta semana. Ele tinha 6 filmes de ação, agora ele tem 5. E ele tinha 3 possibilidades de filme de comédia, agora são 2. Isso tudo está sendo multiplicado. Vamos para a próxima semana. Ao invés de 5 filmes de ação, ele tem 4. E de comédia ele tinha 2, agora ele tem uma possibilidade, só sobrou 1. Vamos para a próxima, sexta semana. Ele vai alocar 2 filmes. Ele tem agora, ao invés de 4, 3 filmes de ação. E não tem mais de comédia, então ele vai passar para os filmes de drama. Então ele tem 3 opções para os filmes de drama. Próxima semana, ele tem, ao invés de 3, 2 filmes de comédia. E ao invés de 3 filmes de drama, 2 filmes de drama. E a última semana, ele tem um filme de ação e um filme de drama. E todos esses números aí estão sendo multiplicados. Bom, agora a gente tem que ver, essa é a alternativa, mas a gente tem que ver qual alternativa que mais se encaixa. Iremos verificar, tentar transformar isso aí em fatoriais, né? Se eu começar a pegar o 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, isso é 8 fatorial. Se eu selecionar, começar aqui do 5, 5, 4, 3, 2, 1, é 5 fatorial. E agora os números restantes é 3, 2, 1, que é 3 fatorial. Então, essa é a nossa alternativa, a gente viu que corresponde à letra B. Vamos para o exemplo 7. Ele diz o seguinte, que uma prateleira tem 10 livros distintos, 5 de álgebra, 3 de geometria e 2 de trigonometria. Então, vamos colocar esses livros aqui nessa sequência, né? 5 de álgebra, 3 de geometria e 2 de trigonometria. Trigonometria. Bom, aqui a primeira letra A diz o seguinte: de quantos modos distintos podemos arrumar esses livros nessa prateleira se desejamos que os livros de um mesmo assunto permaneçam juntos? Então, no caso, eu quero que os livros de álgebra permaneçam juntos, os livros de geometria também têm que ficar juntos e os livros de trigonometria têm que ficar juntos. Só que ele fala que eles querem que esses livros fiquem juntos, mas não quer que a ordem seja a mesma. Os livros de álgebra, que eu coloquei tudo A, mas são diferentes entre si, então eles podem trocar dentro desse bloco. Da mesma forma, os livros de geometria também podem trocar dentro desse bloco, e os livros de trigonometria eu posso trocar eles de lugar um com o outro, mas mantendo os dois juntos. Então, a gente vai ter vários tipos de permutação. Uma forma de permutar vai ser permutar os blocos. Eu tenho 1, 2, 3 blocos. Então, a primeira permutação vai ser a permutação de 3 elementos. A outra forma de permutar vai ser dentro do bloco. Por exemplo, são 5 livros de álgebra e eles vão trocar entre si. Então, eu tenho a permutação de 5 elementos. Aqui também os livros de geometria, eles vão permutar entre si. Então, eu vou ter uma permutação
de 3 elementos. E, por fim, os livros de trigonometria vão permutar entre si. Eu tenho uma permutação de 2 elementos. E isso tudo eu vou multiplicar, porque são possibilidades independentes. Eu vou utilizar o princípio fundamental da contagem. Bom, agora vamos calcular essas permutações separadas. A permutação de 3 elementos é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, aqui é 6. A permutação de 5 elementos é 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Então, vou colocar aqui 120. A permutação de 3 elementos dá 6, né? A gente já calculou aqui. E a permutação de 2 elementos é só trocar um com o outro, então eu tenho 2 possibilidades. Agora é só multiplicar esses valores. Eu vou obter 8.640. Vamos ao exemplo B dessa questão número 7, que eu considero o mais complexo, né? Mas, assim, vocês vão ver que não tem uma dificuldade tão grande assim, é só uma questão de interpretação. De quantos modos distintos podemos arrumar esse livro nessa prateleira, de modo que nas extremidades apareçam livros de álgebra? Então, só dessa primeira, a gente já consegue ver que aqui, nesse primeiro elemento e o último elemento, eu quero que sejam livros de álgebra. Então, aqui um livro de álgebra, aqui também outro livro de álgebra. Os livros de trigonometria têm que ficar juntos. Então, trigonometria, eu quero que esses livros fiquem juntos. Mas podem ficar qualquer posição aí no meio, né? Só não pode ficar na extremidade, porque na extremidade eu tenho que ter livros de álgebra. Então, vamos começar a contar as possibilidades. A parte mais complexa aqui é a extremidade. Eu sei que a extremidade tem que ter livro de álgebra. E eu tenho 5 opções para álgebra, né? Então, eu tenho 5 opções para essa primeira possibilidade e 4 opções para a última, né? Aqui eu tinha 5 livros, mas aqui eu só tenho 4, porque um eu já escolhi para a primeira ponta dessa estante. Bom, agora vamos ver como é que vai ficar a permutação dos livros aqui no meio. Eu tenho os 2 livros de trigonometria que tem que ficar juntos. Então, eu sei que eu vou ter a permutação de 2 elementos, porque eles vão ficar juntos, mas eles não podem trocar de lugar entre si. Então, vezes a permutação de 2, né? E os livros restantes, eu posso permutar de qualquer forma, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros que vão se misturar aqui no meio de qualquer forma. Só que a gente não pode esquecer que os livros de trigonometria, eles contam como um bloco, porque eles podem estar aqui no início, ou pode estar aqui no final, ou no meio, em qualquer lugar. Então, eu vou contar eles como um bloco. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos que vão permutar aqui no meio. Então, vezes a permutação de 7. Vamos ver quanto que dá isso agora. E o 4, né? Eu coloquei ele aqui desse lado, eu vou trazer ele para cá, para a gente multiplicar, né? Então, só lembrando, 5 livros, porque eu tenho 5 livros de álgebra aqui no início, 4 opções de livro de álgebra aqui para o final. A permutação de 2 elementos é porque eu vou trocar os livros de trigonometria um com o outro de lugar. A permutação de 7 elementos, porque são 7 elementos aqui no meio que eu vou trocar de lugar. Bom, vamos só calcular para ver quanto que dá. 5 vezes 4, 20. Permutação de 2 elementos é 2. A permutação de 7 elementos é 7 fatorial, que é 5.040. Lembrando que vocês
7 fatorial, vocês têm que fazer 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, aqui, permutação de 7 elementos, 5.040. Esse 4 eu já multipliquei, tá aqui dando 20. Aí, multiplicando isso daí, 20 vezes 2 vezes 5.040, eu vou ter 201.600 possibilidades. Esse vai ser o último exemplo de hoje. A gente tem o seguinte: permutando as letras T, R, A, P, O e S, são formados 720 anagramas. Então, eles já deram uma colher de chá aqui e calculou o total. Mas, se não tivesse essa informação, era só contar que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, que dá 6 fatorial, que dá 720. Esses anagramas são colocados em ordem alfabética. A gente vai fazer isso para facilitar. Então, é só observar dessas letras qual que vem primeiro. A letra A. Em segundo lugar, vai ser a letra O. Em terceiro lugar, a letra P. Depois R, S e T. Bom, aqui fala a letra A, determine a posição da primeira palavra que começa com R. Então, a gente vai ver que, se a gente olha essas letras em ordem alfabética, o R está aqui. Antes da primeira palavra que começa com R, eu tenho todas as palavras que começam com A, todas as palavras que começam com O e todas as palavras que começam com P. E é isso que a gente vai ter que contar para a gente chegar nessa palavra, essa primeira palavra com a letra R. Então, bora lá. Com A, depois do A, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras para permutar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, começando com A, eu tenho uma permutação de 5 elementos, que dá 120. Quer dizer, começando com A, eu tenho 120 palavras. Começando com O, se eu utilizo o O, sobram também 5 letras para a gente permutar. Então, também tem a permutação de 5 elementos, que dá 120. Começando com P, também vamos ter 5 letras para se misturar aqui no meio. Então, eu vou ter também 120 palavras. Depois dessas palavras, né, que começam com A, com O, com P, a próxima palavra, ela é a primeira palavra que começa com R, que é justamente o que o exercício pergunta, né? Então, é só somar esses números, essas palavras anteriores. Eu tenho 120 mais 120 mais 120, 360 palavras antes das palavras que começam com R, que é o que está perguntando. Então, a próxima palavra com R é a palavra que ocupa a posição 361. Vamos para o item B, que pergunta qual é a posição correspondente da palavra pratos. Observa, gente, que se a gente contabilizar pelo exercício anterior, ó, o P é a terceira letrinha aqui, se eu coloco as letras do meu anagrama em ordem alfabética. Antes de começar as letras com P, eu tenho todas as palavras que começam com A e todas as palavras que começam com O. E pelo exemplo anterior, a gente vê que as palavras que começam com A são 120 e as palavras que começam com O são 120 também. Então, antes de começar as palavras com P, eu tenho 240 palavras, né? Somando aqui. Bom, agora a gente vai ver a posição da palavra pratos. Observa que não é a primeira palavra começada com P. A primeira palavra seria P, A, O, R, S, T. Só tirar o P aqui e colocar para o início, né? A gente já tem
primeira palavra formada com P. Então, vamos ver como é que a gente contabiliza isso. Então, antes de chegar em pratos, eu vou ter todas as palavras que começam com P e a segunda letrinha é A. Eu começo com P, a segunda letra é A, eu tenho ainda 4 letras permutando, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho, no total, a permutação de 4 elementos, que é 4 fatorial, que dá 24. Eu tenho 24 palavras começadas com P, A. Agora, antes de chegar no R, eu também tenho o O. Então, quer dizer, trocando aqui o A com O, todas as palavras que começam com P, O também estão na frente de pratos, porque depois que vem o R, né? Eu tenho primeiro vem o A, depois vem o O, depois vem o R. Então, todas as palavras com P, O também vêm antes de pratos. E se eu começa com PO, ainda sobram 4 letras para permutar no final, que é a permutação de 4 elementos, que dá 24. Eu não vou escrever isso aqui de novo. Bom, agora sim, depois de P, se eu já utilizei o A e o O, a próxima letra é o R. Bom, agora tirando o P, tirando o R, a primeira letra é A. Está formando a palavra pratos, né? Parece que o nosso problema já está se resolvendo. Mas, depois do A, na ordem alfabética, vem o O. Não o T como a gente queria. Então, quer dizer que todas as palavras que começam com P, R, A, O, elas vêm antes da palavra pratos. E aqui no final eu ainda tenho 2 letras permutando. Então, a permutação de 2 elementos é 2, né? Agora vamos ver, né? Eu tinha começando com P, R, A. Se eu não posso usar o O que sobra, o que vem antes na ordem alfabética é o S ou o T? No caso, é o S. Então, ainda não formou a palavra que eu gostaria. Todas as palavras que começam com P, R, A, S estão antes da palavra pratos. E eu tenho 2 letras aqui para permutar também no final. Então, também 2 palavras com essa inicial. Agora, por fim, né, eu tenho P, R, A, só sobrou o T para a última letrinha, né? Aí, tentando formar a palavra. O O, ele vem antes do S. Então, eu teria 2 palavras começadas com esse início, mas OS vem primeiro, então ele está na posição que eu gostaria. Agora, a gente vai somar todas que vêm antes, para eu poder saber qual é a posição da palavra pratos. Eu tenho 120, mais 120, mais 24, mais 24, mais 2, que no caso dá 292. Mais 292 até aqui, quer dizer que a palavra pratos ocupa a posição 293. Agora vamos à última questão, né? O último exemplo, o último item desse exemplo 8. Pergunta qual anagrama ocupa a posição 500. A gente sabe que eu tenho 120 anagramas que começam com A. Da mesma forma, eu tenho, começando com O, mais 120 anagramas. Depois, começando com P, mais 120 anagramas. E começando com R, eu tenho 120 anagramas. Bom, até aqui são 480. E observa que eu tomei o cuidado de colocar essas letras em ordem alfabética. Ó, primeiro vem o A, depois vem o O, depois o P, depois o R.
A próxima letra que vem é o S, na ordem alfabética. Se eu colocar mais 120, aqui eu chego a 600. E eu quero o anagrama que ocupa a posição 500. Já passa de quanto eu queria. Quer dizer, a palavra que eu estou procurando, ela começa com S. Bom, além disso, se eu observar começando com S e A, eu teria 4 letrinhas aqui, eu tenho 24 anagramas, porque é a permutação de 4 elementos, né? Eu tenho 4 letras. 480 mais 24 dá 504, já passa da posição que a gente está procurando. Então, eu sei que a nossa palavra começa com S e começa com A, mas eu tenho que restringir mais ainda para a gente chegar à palavra que ocupa essa posição. Começando com SA, na sequência, a próxima letra seria a letra O. Depois vem mais 3 letrinhas, quer dizer que até aqui eu tenho 1, 2, 3, a permutação de 3 elementos é 6. Até aqui, 480 mais 6, 486 palavras. Então, quer dizer que não começa com S-A-O, mas eu sei que essa palavra começa com S-A. Agora, vamos ver, começando com S-A, qual que é a próxima letra? Ó, tirei o S, tirei o A. Sem ser o O, na ordem alfabética, o que vem primeiro é o P. Então, vou utilizar o P aqui. Eu também tenho 3 letrinhas, que dá a permutação de 3 elementos, que dá 6. Vamos somar isso tudo para ver se chegou onde a gente queria. 480 mais 6 dá 492. Ainda não, ainda está chegando perto de 500, mas não está lá. Então, começando com S, A, tirando o O e o P, a próxima letra na sequência é a letra R. Então, fica S, R, A. Tenho mais 3 letrinhas aqui. A permutação de 3 elementos é 6. Vamos somar isso tudo para ver se chegou. 480 mais 6 dá 498. Está muito perto, porque se a gente colocar a próxima letra, a próxima palavra que começa com S, A e tirando o R, só tem o T, né? Se eu contabilizar todas, eu passo, né? Ficaria com 504 palavras. Então, eu sei que a nossa palavra ela começa com S-A-T, mas vamos ver qual que é a próxima e quantas eu tenho? Tirando o S, o A e o T, a próxima letra na ordem alfabética é o O. E sobram aqui 2 palavras para a gente permutar. Até aqui, lembrando que tinha 498. Tirando o O, a próxima letrinha é o P. E tirando o P, só sobrou o R. Essa palavra aqui é a palavra 499. Agora, repetindo, S, A, T, O, e trocando essas duas de lugar, o R com o P, eu tenho a palavra na posição 500, que é o que a gente estava procurando. Esse tipo de exercício é bem complicado, né, contar, porque parece que não entra bastante na nossa cabeça, a ordem alfabética não fica tão simples quanto números, mas se for difícil para vocês, tenta trocar essas letras por número e ver para ver se fica mais fácil, e é uma forma de exercitar a mente também. Só lembrando que qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários e eu responderei na próxima aula.